Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho do estudo do radiográfico do abdômen, tá? Essa parte ela é bem importante porque a gente costuma fazer bastante raio-x de abdômen nas emergências, tá? Geralmente, o paciente que chega na emergência com dor abdominal, né, uma dor que o médico não consegue identificar que dor é essa, né, ele acaba encaminhando o paciente para fazer uma rotina de abdômen. Tá? Então é um exame que a gente costuma fazer bastante, né? Ele tem alguns parâmetros técnicos bem importantes de serem observados, né? É uma rotina relativamente bem simples de ser feita, mas a gente tem que sempre fazer tudo com muita atenção, tá? Para que o exame realmente ele fique bem posicionado, tá? Que ele fique bem feito, tá? Então a gente vai começar a fazer um estudo aqui, né, do abdômen. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, né? O abdômen ele começa abaixo do diafragma. Então, do diafragma para cima, a gente tem o tórax, né? E todas as estruturas e órgãos que pertencem à cavidade torácica, né? O pulmão, o coração, tá? Que são as estruturas importantes, os grandes vasos, traqueia, né? Os brônquios. Então, essas estruturas elas fazem parte da cavidade torácica. Então, abaixo do tórax, né, abaixo do diafragma, que é o músculo que divide tórax e abdômen, a gente já inicia, né, o abdômen. E esse abdômen ele vai até a altura da sínfise púbica, tá? Então, quando a gente fala de abdômen, eu estou falando da estrutura toda, o que está entre a sínfise púbica, tá? E o que está entre a sínfise púbica e o diafragma, no caso. Então, é toda essa região abdominal, tá? Eu posso ter algumas outras divisões, né? Abdômen superior, abdômen inferior, mas de modo geral, quando a gente faz esse exame, né, a gente tem que englobar toda essa parte, desde o diafragma até a sínfise púbica, né? Então, para fazer esse tipo de exame, a gente vai usar as placas maiores, né, a 35 por 46, que é a recomendada para esses casos, a não ser que seja uma criança, né? Se for uma criança, eu vou poder usar aquela placa que melhor se adaptar ao tamanho do abdômen da criança. Mas em adulto a gente usa a placa 35 por 43, tá? Então, né, no abdômen nós temos alguns músculos que são importantes que aparecem na radiografia, né? Que são esses músculos aqui, ó, que a gente está vendo aqui. Então eu tenho aqui, ó, o diafragma, né, o psoas maior direito e o psoas maior esquerdo, tá? Esses três músculos a gente consegue perceber, né, e consegue visualizá-los na radiografia. O diafragma a gente vai perceber porque ele separa tórax de abdômen. O psoas maior, o psoas maior direito e o psoas maior esquerdo, eles vão estar ali na região da coluna lombar, tá? Que eu vou mostrar para vocês nas próximas imagens. Né? Então esses músculos, o músculo psoas, ele é o músculo que vai dar sustentação para a coluna vertebral, né? Ele vai pegar toda a coluna lombar, né? Ele sustenta toda a coluna lombar. Então é um músculo que, para a gente saber se um regime radiográfico de abdômen foi bem feito, se ele está bem aplicado, eu preciso visualizar esse músculo, né? Então esse músculo ele vai me dar o parâmetro se o exame foi utilizado o regime radiográfico adequado. Né? É óbvio que aí eu estou considerando um paciente que não seja obeso, né? Um paciente médio ou pequeno e médio, né? Sem ser um paciente que está muito acima do peso. Se o paciente obeso, eu vou ter dificuldade de visualizar essas estruturas, né? Até porque o tecido adiposo atrapalha bastante, né, na qualidade da imagem radiográfica, tá? Então, esses músculos, eles têm que estar visíveis, né, com uma boa imagem na radiografia de abdômen, tá? Quando eu visualizo esses dois músculos, significa que o regime radiográfico que eu utilizei, ele foi bem aplicado, ele está bem feito. Então aqui nessa imagem, ó, eu tenho um desenho esquemático mostrando psoas, tá vendo? Psoas é esse músculo aqui, ó. Ele vai desde lá da coluna lombar, tá? E vem descendo e vai se aderir aqui, né, na região inferior aqui, né, perto do trocânter menor aqui do fêmur, tá? Então ele é um músculo de sustentação da coluna, tá? Ele é um músculo que vai sustentar toda a coluna lombar,
né? E a gente consegue visualizar esse músculo perfeitamente na radiografia. Repara que eu tenho dois músculos, da psoas menor, que é esse aqui, tá? E o psoas maior. O que a gente consegue visualizar bem, até pelo volume de tecido, é o psoas maior no raio-x de abdômen, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Aqui eu tenho um raio-x de abdômen, então reparem, tá? Esse raio-x de abdômen está até marcado aqui na imagem, ó. Ele foi feito em decúbito, quer dizer que o paciente está deitado na mesa. Então repara, ó, sínfise púbica aqui embaixo, né? Então eu tenho que pegar aqui da sínfise, aqui no finalzinho da sínfise para cima, tá vendo? Então aqui eu tô vendo, né, um pedacinho do pulmão, eu não tô vendo aqui as cúpulas diafragmáticas, mas por quê? Esse exame, geralmente, quando eu faço uma rotina chamada de rotina de abdômen agudo, eu vou fazer 3 imagens, tá? Uma imagem eu faço com paciente em ortostática, a outra imagem eu faço com paciente em decúbito, que é essa aqui. E eu faço uma terceira imagem, que é um raio-x de tórax, depois vocês vão entender por quê, tá? Então, quando eu faço com o paciente em decúbito, eu vou procurar posicionar essa placa de modo que eu inclua da bexiga urinária para cima, tá? Isso quando o paciente está em decúbito. Quando o paciente está em ortostática, vocês vão perceber que esse exame ele vai incluir a base do pulmão, ele precisa incluir a base do pulmão, tá? Isso é muito importante. Então, vocês vão perceber que se eu faço o exame em decúbito, eu tenho que incluir toda a região aqui da bexiga urinária. Se eu faço esse exame em ortostática, eu preciso obrigatoriamente incluir as cúpulas diafragmáticas na imagem, tá? Mais para frente eu vou explicar por que disso. Então, nesse caso, esse exame foi feito em decúbito. Estão vendo aqui a posição do numerador, ó? A posição do numerador está aqui no canto inferior direito do exame, tá vendo? Eu não precisaria nem ter escrito que aqui foi feito em decúbito. Toda vez que eu coloco o numerador na região inferior direita do exame, significa que o paciente está deitado, tá? Quando eu coloco o numerador no canto superior, tá? Se eu tivesse colocado, por exemplo, o numerador aqui, ó, nesse canto superior aqui, significa o quê? Significa que o paciente está em ortostática, tá? Então a gente tem que estar atento também para essa posição. Mesmo que eu faça no raio-x digital, como foi esse caso aqui, esse exame foi feito no raio-x digital. O técnico colocou aqui depois a letra D de direito e escreveu que está em decúbito, mas nem precisa, porque sempre que eu coloco aqui, né, o Dzinho aqui no canto inferior direito, significa que o paciente está deitado, né? Quando eu coloco no canto superior direito, significa que eu fiz o exame com o paciente em pé. Então, esses detalhes também a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o exame, tá? Toda vez que eu faço com o paciente deitado, a letra D de direito vai estar aqui no canto inferior direito. Toda vez que eu faço o exame com o paciente em pé, a letra D de direito vai estar aqui no canto superior direito, tá? Que significa que o paciente está em pé. Isso vale para qualquer exame, tá? Qualquer exame que eu estiver fazendo. Se o paciente estiver em pé, eu vou colocar no canto superior direito. Se o paciente estiver deitado, eu vou colocar no canto inferior direito o numerador, ok? E como eu estava falando para vocês, a questão do psoas, se vocês observarem, ó, a gente consegue ver desde aqui, ó, tá vendo? Aqui é a L5, né? Então nós temos aqui, ó, a L5, né? E aqui a gente tem a L5. Então reparem que a partir da L5 a gente vai observar uma sombra aqui, ó, branca. Tá vendo? Formando praticamente um triângulo, ó. Tá? Essa parte aqui a gente observa que tem um sombreado, que eu vou tirar aqui as marcações que eu fiz para vocês observarem. Olha aqui, ó. Eu venho desde aqui, né, e vou observando mais claro essa região, ó. Repara que parece um formato triangular. Olha aqui, ó, a margem desse triângulo. Isso aqui é o músculo psoas, tá? Então, quando eu consigo visualizar esse músculo, significa que a qualidade do regime radiográfico que eu utilizei nessa radiografia, ela tá ok, ela tá bem feita, tá? Nesse caso aqui, esse exame tá muito bem feito, né? Com essa qualidade, a gente consegue visualizar aqui, ó, isso aqui é um intestino grosso, né? Essa parte mais escura que a gente tá vendo significa que o intestino tá preenchido por gases, tá? Então, repara que a gente consegue visualizar bem a região dos intestinos, ó. Tudo isso aqui é intestino. Tá? Aqui é intestino também.
Então, significa que esse exame está com uma qualidade muito boa de imagem, uma resolução muito boa. Então, esses detalhes a gente tem que estar observando sempre, né? A gente utiliza alguns marcos topográficos, né, para estudo do abdômen, né? Então, a gente sempre tem que lembrar aqui, ó. Então, a gente tem o processo chifoide, né? O processo chifoide é a extremidade inferior do externo, né? Então, aqui embaixo do externo, na parte inferior do externo, a gente tem o processo chifoide, né? O processo chifoide, lembrando que ele fica na altura da T7, tá? Aí nós temos aqui, ó, a crista ilíaca, né? E aqui a espinha ilíaca. Então, esses mesmos marcos que vocês já conhecem, já sabem, né, são importantes também, às vezes, na hora de posicionar o paciente, né? Então, a gente tem que observar, né, entender um pouquinho desses marcos, lembrar as posições para na hora da gente posicionar o exame, né, para ele ficar bem feito, tá? O que a gente mais usa para posicionar, nesse caso, tá, é a crista ilíaca. Então, o meio da placa, ele tem que ficar coincidindo com a crista ilíaca do paciente. Então, se você reparar, ó, a altura aqui da crista ilíaca, ela vai mais ou menos condizer com a metade do paciente. Olha aqui, ó, a metade do abdômen do paciente. Aqui é a sínfise púbica, né? Aqui embaixo nessa região a gente tem a sínfise, né? E aqui, ó, do processo chifoide para baixo. Então, repara que a altura da crista é a metade do abdômen do paciente. Então, toda vez que eu vou posicionar um paciente para fazer raio-x de abdômen, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que palpar a crista ilíaca dele e posicionar o meio da placa com a altura da crista ilíaca. Aí, nesse caso, quando eu consigo fazer isso, eu vou ter um exame de abdômen bem posicionado, tá? Aqui a gente tem uma anatomia radiológica, né? Eu não vou me ater muito a essa parte, porque vocês vão ter depois uma aula de anatomia radiológica, uma disciplina só de anatomia radiológica, que geralmente quem dá é o professor Antônio Brasil, tá? Então ele vai falar sobre todas essas estruturas com vocês, mas aqui a gente já começa a conseguir ver alguma coisa, né? Então nós temos aqui, ó, as costelas, né? Porque aparecem na imagem, então reparem aqui, ó, a T11, T12 aparece e a partir daí eu tenho a L1. Né? Esse aqui é o músculo psoas, ó, tá? Essa parte mais clara aqui, lateral à coluna lombar, é o músculo psoas, né? Então aqui a gente tem a crista ilíaca, ó, a borda da crista ilíaca, e tudo isso que a gente está vendo aqui mais escuro são gases, são as alças intestinais, né? Então por isso que tá aqui, ó, cólon descendente, cólon ascendente. Então o cólon ascendente está sempre do lado direito, né? E a gente tem o colo transverso, o cólon descendente e aqui no final o sigmoide e o reto, tá? Isso é aula de anatomia humana que vocês já tiveram, tá? Então, basicamente, como é que a gente pode dividir o estudo radiológico do abdômen, tá? Eu tenho 3 estudos para fazer isso aí. Ou o abdômen simples, ou o abdômen agudo, e o abdômen com contraste, que a gente nem vai ver nesse material, porque esse exame com contraste, basicamente, hoje em dia, é muito difícil se fazer. Geralmente, né, hoje em dia, para fazer contraste, já bota o paciente para fazer uma tomografia direto. Não se faz mais isso na sala de raio-x. Então, eu nem coloquei essa parte aí no material, vocês vão ver isso, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, assim, muito, que a gente costuma fazer bastante, são esses 2 exames aqui, ó. Ou é o abdômen simples ou é a rotina de abdômen agudo, sendo que a rotina de abdômen agudo é a mais pedida, tá? Em emergência, quando a gente está falando de emergência, né, abdômen agudo é o exame que é mais pedido. Então, se o paciente chegar numa emergência se queixando de dor abdominal, é certo que o médico vai pedir uma rotina de abdômen agudo, tá? O abdômen simples, ele é praticamente só uma imagem, a rotina é só um AP de abdômen, tá? O abdômen agudo são 3 imagens, é um AP em ortostática, um AP de abdômen ortostática, um AP de abdômen em decúbito, tá? E um PA de tórax. Aí a gente vai explicar por que no exame de abdômen se faz tórax, a gente vai entender depois por quê. Então aqui, ó,
Qual que é a rotina, né, para abdômen simples? São esses 3 primeiros exames aqui, ó. O AP em decúbito, dorsal, aliás, desculpa, para abdômen simples a rotina é AP em decúbito dorsal, tá? Toda vez que chegar lá para você uma rotina de abdômen simples, eu tava falando abdômen simples e pensando em abdômen agudo, mas não é. Toda vez que eu chegar para mim lá, ó, rotina de abdômen simples, né? Fazer um exame de abdômen, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um AP em decúbito. Colocar o paciente deitadinho na mesa, fazer um AP, pronto, é só isso. É uma única imagem. A não ser que o médico peça alguma outra coisa. Mas aí isso vai ter que estar escrito no pedido. Se chegar para você lá, abdômen simples, o que que você vai fazer? Um AP de abdômen com paciente em decúbito dorsal. Tá? Só isso. Simples, tranquilo, exame sem mistério. Esses outros exames aqui, a gente utiliza esses outros aqui, são para casos especiais. Às vezes o paciente chega, né, em alguma posição que ele não consegue ficar, ou qualquer outro motivo que não dê para eu fazer um AP em decúbito dorsal, né? A gente costuma utilizar os outros tipos, a não ser que o médico chegue lá e fala que ele quer um abdômen simples em ortostática. Aí você vai fazer com o paciente em pé. Mas se ele não falar nada, né, se chegar lá para você o pedido só rotina de abdômen simples, você vai fazer só um AP de abdômen com o paciente deitado na mesa. A gente vai desenrolar isso aqui mais para frente. E o abdômen agudo, né? A rotina básica do abdômen agudo são essas incidências aqui, ó. O AP em decúbito dorsal, tá? O AP de abdômen em ortostática e um PA de tórax, tá? Eu só faço AP de tórax quando não for possível fazer um PA de tórax, tá? Então, basicamente, a rotina é essa aqui. AP de abdômen em decúbito dorsal, AP de abdômen em ortostática e um PA de tórax. Os outros eu posso usar como complementar para essa rotina que está aqui, tá? A rotina é essa. Se chegar lá para você, rotina de abdômen agudo, o que que você vai fazer? Você vai fazer um AP em decúbito dorsal, um AP em ortostática e um PA de tórax, tá? São esses os 3 exames que a gente faz para a rotina de abdômen agudo. Aqui tá bem separadinho, tá vendo? Ó, coloquei aqui nesse slide. Então, tem as incidências de rotina são essas. Para abdômen simples é um AP em decúbito dorsal. Chegou o abdômen simples, você vai botar o paciente na mesa e vai fazer o exame. Uma imagem só, pronto, tá liberado. Chegou a rotina de abdômen agudo, eu vou fazer o quê? Um PA de tórax, um AP em decúbito dorsal e um AP em ortostática. Gente, nesses casos aqui eu tenho que prestar atenção em alguns detalhes, tá? Então, quando eu faço aqui, ó, chegou o paciente, vamos supor assim, o paciente chegou lá na sala de raio-x andando, né? Ele está deambulando, que a gente fala. Ele chegou andando, caminhando, ele está em pé. O que que eu faço primeiro? Eu faço primeiro as incidências em ortostática. Então, eu vou fazer primeiro o PA de tórax, tá? E vou fazer o AP em ortostática do abdômen. Se o paciente chegou andando lá para você. O paciente chegou na cadeira de rodas. O que que eu vou fazer? Se ele conseguir ficar em pé, eu vou fazer um PA de tórax e um AP em ortostática. Porque às vezes o paciente chega na cadeira de rodas porque ele está vindo da emergência. Não significa que ele não possa ou não consiga ficar em pé, porque esse exame, o ideal é que essas 2 incidências sejam feitas com o paciente em pé, né? Então, muitas vezes, tem muitos hospitais que às vezes o paciente chega com muita dor e para ele não ficar andando para lá e para cá, né? E tem hospitais que a circulação de pacientes da emergência só pode ser feita em cadeira de rodas, né? Quando vai fazer algum exame. Então, às vezes o paciente chega na cadeira de rodas, mas ele consegue ficar em pé. Então, a gente tem que conversar com ele e perguntar, olha, o senhor, a senhora consegue ficar em pé? Dá para ficar em pé rapidinho? Eu, geralmente, quando o paciente está muito debilitado e consegue fazer em pé, né, o que que eu faço? Eu faço lá, coloco ele para fazer um PA de tórax, né, aí boto ele sentado, vou lá, olho o exame, depois eu volto, posiciono o AP de abdômen ortostática, faço o exame, coloco o paciente sentado, vou lá e olho a imagem. Por que isso?
para ele não ficar um tempão em pé e correr o risco de desmaiar, cair, passar mal, né? Então a gente tem que observar. Se é um paciente que está bem, relativamente bem, né? Não está tão debilitado, você pode fazer os 2 exames na sequência. Já pega 2 placas, faz um PA de tórax e faz um AP de abdômen ortostático. Agora, quando é um idoso, um paciente que está mais debilitado, eu dou uma pausa para o paciente poder descansar, né, para não deixar o paciente tão cansado, tá? Isso vai muito do técnico, da observação dele também durante a realização dos exames, tá? Então, sempre que o paciente chegar na sala, ou andando em pé, ou numa cadeira de rodas, eu vou fazer primeiro os exames que tem que ser feito em pé. Se o paciente chegar numa maca deitado e ele não conseguir ficar em pé, aí eu vou fazer, né, o AP em decúbito dorsal de abdômen e vou ter que fazer outras incidências para substituir esse PA de tórax e esse AP em ortostática. Aí já vai sair da rotina que a gente usa para a maioria dos casos. Eu vou usar outras incidências porque aquele paciente ele não consegue ficar em pé, tá? Por que a gente precisa fazer esses exames com o paciente em pé no caso da rotina de abdômen agudo? Porque um dos motivos pelos quais é solicitado esse exame, tá, é para observar casos de pneumoperitônio, tá? O que é pneumoperitônio? Pneumo significa ar. Peritônio é a membrana serosa que envolve toda a cavidade abdominal, tá? Pneumoperitônio, tá? Então, ó, pneumo aqui significa o quê? Ar. Peritônio é uma membrana serosa que envolve toda a parte interna do abdômen. Então, dentro do abdômen não pode ter ar solto. O ar que circula no abdômen ele tem que estar dentro das vísceras. Que vísceras são essas? Estômago, intestinos. Eu não posso ter ar solto fora dos órgãos, tá? Se eu fizer um raio-x e observar que existe ar solto ali fora dos órgãos, né, significa que pode acontecer, esse paciente pode provavelmente estar com alguma perfuração de víscera, né? Uma perfuração de úlcera gástrica, por exemplo, uma úlcera gástrica perfurada pode gerar um quadro de pneumoperitônio, né? Um intestino perfurado em algum ponto pode gerar um quadro de pneumoperitônio, né? Então, nesse caso, o paciente começa a sentir muita dor porque esse ar começa a pressionar os órgãos internos e não tem para onde escapar isso. E a tendência do ar é o quê? É subir. Então, quando você faz o exame com o paciente em pé, a gente vai conseguir perceber perfeitamente, né, a presença de ar dentro da cavidade abdominal. Porque esse ar ele vai ficar todo localizado em volta do fígado, né? O fígado ele é um órgão muito volumoso que fica do lado direito do abdômen superior, logo abaixo do diafragma. Então, quando você faz um raio-x de abdômen, você não vai ver nada, nenhuma borda preta em volta do fígado, que a gente aprendeu na radiologia. Tudo que é escuro indica a presença de ar. Então, quando eu faço um raio-x de abdômen, né, eu não posso ver nenhuma margem escura em volta do fígado. Tem que estar tudo um cinza mais claro, porque ali eu tenho tecidos mais densos. Se eu perceber que existe uma borda, né, mais escura em volta do fígado, o que significa? Pode significar que o paciente está com um quadro de pneumoperitônio, tá, que é justamente esse ar solto dentro da cavidade abdominal. E nessa condição, a única forma de corrigir esse problema é fazendo uma cirurgia, não tem outro jeito. Então, é paciente para cirurgia, tá? Então, quando a gente faz essa rotina de abdômen agudo, o PA de tórax, né, um dos motivos pelos quais ele é feito é justamente para o médico conseguir observar o contorno das cúpulas diafragmáticas abaixo do diafragma para verificar se existe ar solto dentro da cavidade abdominal, tá? Então, é muito importante. E se eu fizer com o paciente deitado, eu não vou conseguir ver esse contorno, porque o ar vai espalhar dentro do abdômen. Então, por isso que quando eu faço rotina de abdômen agudo, é fundamental que eu realize essas incidências com o paciente em pé,
tá? Tanto o PA de tórax quanto o APM ortostático, porque isso vai descartar para o médico, né, a possibilidade de haver um pneumoperitônio, ok? Eu vou mostrar depois isso nas imagens mais para frente. Então aqui a gente tem os parâmetros radiográficos, né, que a gente utiliza. Então os filmes que eu já falei, a gente vai usar sempre os maiores, ou é o 30x40 ou é o 35x43, tá? Que são os maiores. Isso no adulto, né, gente? Se for um bebezinho, se for uma criança, eu posso usar um filme menor? Posso. Para adulto não tem como usar menor que isso, porque o abdômen não vai conseguir incluir todo o abdômen do paciente, tá? O ideal desse exame é que ele seja feito em apneia expiratória. O que isso significa? Né? Que o paciente vai soltar todo o ar e vai prender, vai parar de respirar, tá? O importante que a gente observar nesse caso é o que eu observo para qualquer outro exame. Eu tenho que observar se o paciente está, se for mulher, se está de sutiã, né? Se for homem, se ele está de bermuda com zíper, com botão, porque se tiver tem que tirar tudo isso, tá? Então eu tenho que observar se na roupa do paciente tem algum artefato metálico, algum objeto radiopaco que vá atrapalhar o exame, e se tiver eu vou ter que pedir para o paciente tirar isso tudo, tá? A gente sempre procura colocar o paciente da forma mais confortável possível para evitar que ele se movimente durante a realização dos exames. Isso vale para qualquer exame, tá? Então a gente tem que observar isso. No caso do abdômen, gente, o paciente não pode se movimentar durante o exame, porque a gente já tem os movimentos involuntários dos intestinos, né? Que é a peristalse intestinal, né? Todo o sistema digestório. Então a gente sempre procura, né, usar um tempo de exposição mais curto. Quer dizer, um tempo de exposição mais curto, porque se eu usar um tempo de exposição muito longo, o que vai acontecer? Eu vou ter perda de qualidade da imagem, tá? Então esses parâmetros a gente sempre tem que observar quando vai fazer um raio-x de abdômen. Então o APEM decúbito dorsal eu já falei, ela é rotina, tá? Para abdômen simples. Então quando eu chegar para mim um pedido de raio-x de abdômen simples, eu só vou fazer o quê? Um AP em decúbito dorsal, só isso. Então, rotina para abdômen simples é APEM em decúbito dorsal. Para abdômen agudo, eu tenho que fazer 3 incidências: PA de tórax, APEM em decúbito dorsal e APEM ortostática, tá? Então, o APEM em decúbito dorsal, ele faz parte da rotina tanto para abdômen simples quanto para abdômen agudo. A diferença é que no abdômen simples eu só faço essa incidência. No abdômen agudo eu faço essa incidência, né, e mais 2 além dela. Tá? Então a gente só presta atenção nesses detalhes, mas ambas as incidências eu preciso fazer um APEM em decúbito dorsal, tá? Então sempre eu vou ter que alinhar o paciente, gente, isso é importante, tá? Quando eu colocar o paciente em decúbito dorsal na mesa, eu sempre vou ter que alinhar ele, né? Então a mesa de exame, ela tem uma linha que divide ela exatamente ao meio, tá? Então eu tenho que colocar o plano sagital mediano alinhado com a linha central da mesa, tá? Então a mesa tem uma linha que divide ela exatamente no meio. Essa linha que tem na mesa, ela corresponde com, né, o meio da placa de raio-x, tá? Então é a metade da placa de raio-x, né? O raio ele sempre vai entrar perpendicular ao filme, tá? No meio da placa. Então eu vou colocar o raio central sempre perpendicular ao filme e ele vai entrar ligeiramente acima da crista ilíaca. Então como é que eu vou posicionar o paciente? Eu vou deitar o paciente na mesa, vou palpar a crista ilíaca do paciente, né? Vou colocar o meio da placa na altura da crista ilíaca do paciente e quando eu for colocar o raio central vai entrar ali também na altura da crista ilíaca, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou ter ali exatamente o meio do abdômen direitinho. Esse exame APEM em decúbito dorsal, né, que é o abdômen simples, ele é muito utilizado, gente,
em hospitais, quando, por exemplo, o médico passa, né, a enfermagem passa a sonda enteral. O que é essa sonda enteral? Essa sonda é aquela sonda que a enfermagem introduz no nariz do paciente e ela vai descer pelo esôfago até o estômago, né? Então é aquela sonda por onde vai entrar a alimentação do paciente. São aqueles pacientes que não conseguem se alimentar e é instalado nesse paciente uma sonda enteral. Tá? Essa sonda enteral, sempre que ela é passada, é obrigatório que seja feita um raio-x de tórax. É obrigatório. Então, né, um raio-x de tórax ou um raio-x de abdômen simples. Né? Por que isso? Geralmente tem médico que quer que faça os dois. Ele quer que faça um AP de tórax e faça um AP de abdômen. Então, quando a gente vai fazer esse exame, a gente geralmente procura posicionar esse exame, né, porque o paciente vai estar no leito, ele não vai para a sala de raio-x fazer esse exame ele é feito no leito, geralmente, tá? Pode até ser que se o paciente estiver bem, eles levem na sala de raio-x, mas é mais comum isso ser feito no leito do paciente. Então, você vai lá com o aparelho móvel, vai levar a plaquinha, né, vai colocar o paciente, né, deitado em cima dessa placa e vai fazer o exame. Né? O objetivo desse exame é justamente verificar o trajeto da sonda. Por quê? Porque como eu estou introduzindo essa sonda pelas fossas nasais, né, quando chega na altura ali da faringe, eu tenho dois caminhos que essa sonda pode seguir. Ou ela vai descer pelo esôfago, que é o que a gente quer, que ela desça pelo esôfago para chegar no estômago, ou ela vai descer pela traqueia. E se ela desce pela traqueia, ela vai se alojar nos brônquios dentro do pulmão. Já imaginaram o que pode dar se a enfermagem não faz o raio-x e essa sonda está na traqueia do paciente? O que vai acontecer com o paciente? Né? E eles começarem a fazer a alimentação do paciente pela sonda. Simplesmente eles vão matar o paciente. Né? Eles vão começar a colocar líquido dentro do pulmão do paciente. Então, toda vez que é feito passagem de sonda, né, é obrigatório que se faça esse exame no leito do paciente para determinar o trajeto dessa sonda e ter a certeza que a sonda está localizada no estômago e não no pulmão. É muito comum esse exame em hospitais, tá? Muito comum, tá? Também, esse exame também ele pode ser feito a nível ambulatorial. Tá? Às vezes o médico passa um raio-x de abdômen a nível ambulatorial. Quando for esse caso, né, o paciente liga para uma clínica, agenda um exame de abdômen para fazer daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias. Geralmente, nesses casos, é recomendável que o paciente faça um preparo. Que preparo é esse? Ele vai tomar laxativos, né, para tentar esvaziar o máximo possível os intestinos para o médico conseguir avaliar todas as estruturas, principalmente quando o objetivo foi estudo das vias urinárias, tá? Quando foi estudo dos rins, dos ureteres, da bexiga urinária, né? Por quê? Porque os intestinos ficam na frente desses órgãos, tá? Se esses intestinos estiverem preenchidos por fezes e gases, vai ficar aparecendo aquele monte de mancha preta na imagem e o médico não vai conseguir visualizar nem rim, nem ureter, nem bexiga urinária, nem nada. Tá? Então, é por isso que, dependendo da indicação clínica desse exame, né, se for um exame agendado, se recomenda o uso, né, de laxativos. Tá? Uma coisa que é importante a gente observar também é que eu sempre tenho que visualizar o contorno do fígado, tá, na imagem. O fígado ele tem que estar visível na imagem, tá? Os rins também tem que estar visível na imagem. Isso indica que o regime radiográfico que eu utilizei está bem utilizado, está bem feito. O psoas, que é o que a gente já viu lá, ele também tem que estar visível na imagem. Quando eu consigo ver contorno do fígado, do rim e dos psoas, o que isso significa? Significa que o regime radiográfico que eu utilizei ele está adequado para aquele paciente, né? Ele está dando uma qualidade de imagem boa, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho justamente como é que é feito o posicionamento desse paciente. Então, observem aqui, ó, o paciente ele está em decúbito dorsal, tá? Olha aqui, ó, a plaquinha tá aqui na gaveta, estão vendo isso aqui branquinho aqui, ó?
Isso aqui é o numerador, ó. Tá vendo que o numerador tá onde? Tá na parte inferior, por quê? Porque o paciente tá em decúbito dorsal. Se ele tivesse em ortostática, o numerador estaria aqui, ó. O numerador está na parte inferior do filme, justamente porque o paciente está deitado, tá? Então, observem aqui, ó. O paciente está aqui, né? E olha só, onde é que está entrando o raio? Está entrando no meio do abdômen do paciente, né? Geralmente, vai coincidir com a altura do umbigo, mas a gente não deve usar, gente, umbigo como referência. Tecido mole não é referência de posicionamento. O que eu estou usando como referência aqui, ó? A crista ilíaca do paciente que está nessa região aqui, ó. Então o técnico foi ali, palpou a crista ilíaca e colocou o filme, ó. O meio do filme está aqui, ó. O meio do filme está exatamente coincidindo com o meio do raio, tá vendo? Então, quando a gente faz isso, eu estou exatamente pegando o meio do paciente. Ah, mas eu posso pôr na altura do umbigo? Gente, você não sabe, né? O tecido mole, ele muda de posição. Se a pessoa tiver uma barriguinha mais flácida, esse umbigo, ao invés de estar aqui, ele vai estar aqui embaixo. Então, eu não posso usar o umbigo em hipótese alguma como referência, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes eu vejo técnico usando o umbigo como referência para posicionar o abdômen. Não pode, né? Porque o umbigo, dependendo da pessoa, ele não, se a pessoa tem um abdômen flácido, né? Se a pessoa ela tem uma obesidade, ela é mais gordinha, ela pode perfeitamente deslocar o umbigo de local. Então você não tem como usar ele como referência. O que a gente usa como referência aqui é a crista ilíaca. Então olha aqui, ó. Palpei a crista ilíaca, localizei a crista, centralizei a placa na altura da crista ilíaca. Agora eu vou colocar o raio, né, passando pelo meio da placa, na altura da crista, e vou abrir a colimação no entorno do abdômen todo do paciente. Repara que aqui, ó, né, a colimação está na altura mais ou menos da sínfise, do processo tifoide, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tá com um exame de abdômen em AP em decúbito dorsal, tá? É um exame fácil de ser posicionado, é só prestar atenção nesses parâmetros que eu mostrei. Aqui a gente tem a imagem que foi obtida fazendo aquele tipo de posicionamento. Então, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui o abdômen do paciente, repara que vai da sínfise púbica aqui embaixo, né, até aqui um pouquinho abaixo das cúpulas diafragmáticas. Tá vendo que nesse exame não tá aparecendo as cúpulas aqui, tá? Então, porque o objetivo é justamente ver toda a parte do abdômen, incluindo a bexiga urinária. Quando eu faço AP de abdômen em decúbito dorsal, eu preciso incluir a bexiga urinária na imagem, tá, gente? Tem que aparecer a bexiga tem que estar aqui, né, nessa região aqui, tá? Então, aqui a gente observa, né, o fígado tá aqui, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho, ó, o limite aqui do músculo psoas, tá vendo uma linha reta? Isso aqui é o músculo psoas. Por que eu não tô vendo o músculo psoas aqui? Porque tem gases na frente. O intestino desse paciente está preenchido de gases, ó. Isso aqui são gases, tudo isso aqui é intestino, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, isso tudo é intestino, né? Então, às vezes, o que acontece? Os gases, eles atrapalham, né? Se o médico, por exemplo, quisesse estudar outras estruturas que não os intestinos, né, ele acaba atrapalhando um pouco. Então, por isso que eu falei, dependendo da indicação clínica, né, às vezes se é um paciente que vai fazer o exame agendado, se recomenda o uso de laxante justamente para esvaziar o intestino do paciente e não ficar esse monte de mancha escura, né, atrapalhando a visão do exame. Mas, no caso dos exames de emergência, que é feito na emergência, o objetivo justamente é tentar identificar por que esse paciente está sentindo dor, porque essa dor pode ter várias causas, inclusive uma presença excessiva, né, de gases dentro dos intestinos. Às vezes a pessoa chega lá com uma dor alucinante e o médico pede para fazer um raio-x, ele vê que ele está com dor, por quê? Porque tem muitos gases dentro do abdômen, aí é só tomar um remédio para gases que vai melhorar, né? Então esse exame, ele é justamente, né, para diagnosticar essas situações que eu falei para vocês, tá? O AP em ortostática. Então,
só para recordar, o AP em decúbito dorsal, ele é o exame de rotina para abdômen simples e é uma das incidências que eu faço para a rotina de abdômen agudo, tá? Lembrando que se o paciente chegar na sala ou em pé ou sentado na cadeira de rodas e ele tenha condições de ficar em pé, né, significa que eu tenho que fazer primeiro todos os exames com o paciente ortostático, tá? Eu só vou fazer com ele deitado o final já do exame, tá? O AP em ortostática, ele é usado como incidência complementar para abdômen simples. Então, às vezes o médico pede para fazer, né, um AP em ortostática e um AP em decúbito dorsal, tá, gente? Mas se tiver no pedido só assim, abdômen simples, você só vai fazer o AP em decúbito dorsal. O AP em ortostática eu só faço se tiver escrito no exame, tá? Agora, se no exame tiver escrito rotina para abdômen agudo, o que eu vou fazer? Né, rotina para abdômen agudo, eu tenho que fazer 3 exames. Eu tenho que fazer PA de tórax, né? Tenho que fazer AP de abdômen em decúbito dorsal, tá? Decúbito dorsal, DD. E tenho que fazer um AP de abdômen, tá? Em ortostática, tá? Então, para a rotina de abdômen agudo, eu tenho que fazer essas 3 incidências. PA de tórax, AP de abdômen em decúbito dorsal e AP de abdômen em ortostática, tá? Sendo que se o paciente chegar andando na sala, né, o paciente chegou andando ou chegou na cadeira de rodas e consegue ficar em pé, o que eu vou fazer primeiro? PA de tórax, né, e o AP de abdômen em ortostática. Esse aqui, que é o AP de abdômen em decúbito, vai ser o último exame que eu vou fazer, tá? Isso é importante a gente prestar atenção. Então, quando a gente vai fazer esse exame, ele é bem parecido com o que a gente faz com o paciente em decúbito, tá? Então, o paciente em ortostático, ele vai ficar em contato com o book vertical, né? Que é o book que fica na parede, né? E você vai colocar exatamente o plano sagital mediano do paciente alinhado com a linha central do book. O book também tem uma linha que divide ele no meio certinho, então eu tenho que colocar o paciente no meio ali certinho, tá? O raio continua sendo perpendicular, eu não angulo o raio para fazer esse exame, e ele vai entrar no mesmo ponto, ó, crista ilíaca, tá? Um pouquinho acima da crista ilíaca, um dedinho acima da crista ilíaca, tá? É na altura da crista mesmo. Né? Então, o objetivo desse exame, o que é? É visualizar níveis líquidos nas alças intestinais, né? Ou no caso do pneumoperitônio, né? Que é o nível que a gente chama de hidroaéreo, né? Hidro é líquido e aéreo é ar. Então, significa o seguinte, se tiver líquido dentro da cavidade abdominal, para onde é que esse líquido vai se acumular? Vai se acumular na parte inferior do abdômen. Se tiver ar dentro da cavidade abdominal, onde é que esse ar vai se acumular? Na parte superior do abdômen. Então, quando eu faço o AP em ortostática, eu separo o líquido do ar, né? Se tiver líquido dentro do abdômen do paciente, esse líquido vai descer e vai se acumular na parte inferior. Se tiver ar dentro do abdômen do paciente, o que vai acontecer com esse ar? Esse ar vai subir e vai se acumular na parte superior do abdômen. Gente, lembrando que quando eu estou falando de líquido e de ar, não é o que está dentro dos órgãos, tá? Não é o que está dentro do intestino, não é o que está dentro do estômago. Eu estou falando de líquidos e de ar solto dentro da cavidade abdominal. Isso é uma situação anormal, tá? Não tem líquido, não tem ar solto dentro do abdômen. O líquido e o ar, ele tem que estar dentro dos órgãos, ok? Então, olha aqui, ó, o paciente está em ortostática, o posicionamento é igual ao que a gente faz na mesa, tá? Aqui, ó, nesse caso aqui, esse aqui, tá, gente? Nesse caso aqui, isso aqui não é o numerador, tá? Porque o numerador, ele tem que estar do lado direito do paciente. No caso, o lado direito do paciente é esse aqui, ó. Tá? Então, o numerador está lá do outro lado, tá? Isso aqui é alguma outra coisa, tá? Então, o lado direito do paciente. Então,
E esse numerador, nesse caso, né, como o paciente está em ortostática, onde é que esse numerador tem que estar? Ele tem que estar aqui na parte superior direita do paciente, tá? Então, ele vai estar aqui na parte superior direita, ok? E reparem, ó, coloquei o paciente, né, centralizado com o book mural, coloquei a placa na gaveta, vou colocar o raio, né, centralizado aqui, ó. Nesse caso, quando eu faço o exame do paciente em ortostática, olha só onde está a crista ilíaca aqui, ó. Eu sempre vou colocar o raio um pouco acima da crista ilíaca, uns 3, 4 dedos, vamos colocar aí uns 5 centímetros acima da crista. Por que isso? Quando eu faço em decúbito, eu coloco o raio no nível da crista. Quando eu faço em ortostática, eu coloco o raio um pouquinho acima. Por que isso? Porque eu preciso pegar a base pulmonar aqui, tá? É importante que eu pegue a base pulmonar justamente para o médico conseguir avaliar se existe ar solto aqui dentro da cavidade abdominal do paciente, tá? Porque se tiver ar solto aqui dentro, esse ar vai se acumular aqui na parte superior e vai ficar mais fácil de ser visualizado, tá? Então vocês vão perceber que geralmente quando se faz AP em decúbito, o raio vai entrar bem na altura da crista. Quando eu faço em ortostática, eu jogo o raio um pouquinho mais para cima para eu poder incluir, né, a cúpula diafragmática no exame, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um exame, né, que foi feito também. Esse exame aqui, o correto era essa cúpula tá aparecendo um pouquinho mais. Tá vendo que aqui ela só tá aparecendo uma voltinha, né? O ideal é que ela apareça toda, tá? Que esse exame aqui que ela apareça toda a cúpula. Geralmente, quando se faz aparecer toda a cúpula, esse exame ele vai ser um pouquinho mais superior aqui, ó. Ele vai aparecer daqui para cima só, né? Nesse caso aqui, eu nem tinha reparado que essa imagem estava assim. Nesse caso aqui, geralmente vai aparecer daqui para cima, tá? Por que daqui para cima? Porque eu subi um pouquinho a altura do raio, ao invés de eu colocar aqui na altura da crista, eu subi um pouquinho o raio, né? E eu preciso incluir um pedaço mais aqui do diafragma aqui do paciente. Então, geralmente, quando eu faço esse exame em AP ortostática, né, eu vou subir um pouco tudo isso, então não vai aparecer sínfise púbica no exame, tá? A bexiga urinária também não vai aparecer na íntegra, eu vou ter que incluir aqui as cúpulas diafragmáticas, tá? Estão vendo todas essas regiões aqui? Isso aqui são coleções de ar, né, dentro dos intestinos do paciente, tá? Tudo isso aqui. Repara que não dá nem para ver direito aqui, ó, psoas, né? Por quê? Porque tem muito ar aqui dentro desse intestino, tá? Aí a gente tem agora a incidência em PA. Gente, essa incidência em PA de abdômen, eu só faço quando não dá para fazer o AP, né? Então, assim, se não der para fazer nem um AP, nem em decúbito e nem em ortostática, eu posso fazer um PA, tá? Então, o PA, ele é uma exceção, é uma incidência complementar, né? Eu só faço quando não dá para fazer, né, um AP, tá? Nesse caso, o paciente vai deitar em decúbito ventral, tá? Ou em posição ortostática, quer dizer, ele pode estar em pé com o abdômen encostado na placa, né? Então, ele vai estar em pé, em ortostática, mas o abdômen dele vai estar em contato com a placa. Não é a posição ideal, mas de repente, por algum motivo, não dê para fazer em AP, não consigo pensar em nada agora, por que não daria para fazer esse exame em AP, mas o PA ele é uma alternativa para isso, tá? Às vezes, se o paciente de repente tiver alguma deformidade, uma cifose muito acentuada, pode ser que seja melhor fazer em PA ao invés de AP, né? Pensei nisso aqui agora, às vezes uma cifose muito acentuada, né, alguma deformidade na coluna, seja mais fácil você colocar ele em PA ao invés de AP, né? Mas
é pouco provável que vocês precisam fazer esse exame em PA. Eu nunca fiz abdômen em PA. Todos até hoje que eu fiz foi tudo em AP, tá? O tipo de raio, a posição do raio é tudo igual, não tem diferença nenhuma, tá, gente? Vai entrar na altura da crista do mesmo jeito. A diferença é que você vai botar o paciente com a parte anterior do abdômen em contato com o buque mural ou em contato com a mesa. Mas o posicionamento é o mesmo, olha aqui, ó. Então o paciente, você vai colocar ele em decúbito ventral aqui no caso, né? Na região ventral em contato com a mesa, e o raio vai entrar na mesma posição, ó, na altura da crista, tá? Tudo igual. A diferença é só mesmo a posição do paciente, que nesse caso é a parte anterior que está em contato com a mesa, tá? Aqui, quando eu faço esse exame, eu vou ter uma imagem bem parecida com um AP, mas não tem muita diferença, tá vendo? Olha o numerador aqui na parte inferior, ó, né? Mostrando que esse exame foi feito. E esse exame aqui, ó, por que tá essa letra E aqui de esquerdo, tá? Porque eu peguei essa imagem do Bontrager, do livro do Bontrager, né? E o Bontrager, ele é um autor que não é brasileiro, ele é americano, tá? Então, às vezes lá, eles colocam os exames realmente invertidos, mas aqui ele colocou o lado esquerdo aqui, mas ele identificou que aqui é o lado esquerdo, significa que o lado direito está aqui, tá? Mas aqui no Brasil, habitualmente, a gente não faz isso, né? E de forma geral, né, até no mundo todo, o que é recomendável é a gente sempre colocar com o lado direito em destaque, né, com o lado direito certinho, né, aqui à esquerda do observador, tá? O decúbito lateral esquerdo em AP com raios horizontais, tá? Decúbito lateral esquerdo em AP com raio central horizontal. Essa incidência, gente, ela é uma incidência complementar, tá? Para estudo do abdômen simples e do abdômen agudo. Então, nesse caso, o paciente vai estar deitado de lado, tá? Com o lado esquerdo do corpo em contato com a maca, tá? Então, vamos aqui, vou passar aqui para a gente observar logo como é que é essa posição, porque às vezes falando é mais difícil observar isso. Então, olha aqui, ó. Vamos supor, lembra aquele caso que eu falei assim, o paciente chegou, vamos supor, chegou na maca para fazer uma rotina de abdômen agudo com você. Só que esse paciente não consegue ficar em pé. Se ele não consegue ficar em pé e o médico está pedindo uma rotina de abdômen agudo, eu vou ter que fazer outras incidências diferentes daquela que a rotina me sugere. Porque a rotina de abdômen agudo qual é? Lembrando, é um PA de tórax. O PA de tórax, gente, é igualzinho que a gente faz para fazer qualquer exame de tórax, tá? Os parâmetros são exatamente os mesmos. Vocês vão ver que nesse material eu nem coloquei PA de tórax, porque PA de tórax a gente já viu lá no início das aulas, tá? Então a gente faz um PA de tórax, a gente faz um AP de abdômen decúbito dorsal e a gente faz um AP de abdômen ortostático. Então vamos pensar comigo aqui, ó. O paciente chegou na maca, deitado e não consegue ficar em pé. Esse paciente está com acesso, está com tudo, ele não consegue ficar em pé. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele da maca e colocar ele na mesa de raio-x. Primeiro passo, né? Geralmente a enfermagem ajuda a fazer isso. Então, tirou ele da maca, colocou ele na mesa de raio-x. Colocou ele na mesa de raio-x, eu vou fazer o quê? AP de abdômen em decúbito dorsal. Já é a posição que ele vai estar. Só vou centralizar ele na mesa e fazer um AP de abdômen em decúbito dorsal. Tá, é uma incidência. Tá faltando duas. Na rotina de abdômen agudo eu faço um PA de tórax. Dá para eu fazer um PA de tórax num paciente que não fica em pé? Não dá. Então o que eu vou fazer com o tórax do paciente? Vou fazer um AP. Se ele não consegue ficar em pé, eu faço um AP de tórax ao invés do PA. Então, vou fazer um AP de tórax. Faço AP de tórax. Está faltando qual exame? Está faltando o AP em ortostática. Mas não dá para fazer. Não, realmente não dá. Mas dá para eu fazer esse exame que vocês estão vendo aqui, ó. Por quê? Qual que é o objetivo do AP em ortostática? O objetivo do AP em ortostática de abdômen é eu separar o ar do líquido. Então o ar vai subir e o líquido vai descer. Quando eu coloco o paciente nessa posição que vocês estão vendo aqui, ó,
decúbito lateral esquerdo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô jogando tudo que é líquido desse abdômen, né, para essa parte aqui inferior. Então o líquido vai se acumular aqui embaixo. Tudo que for líquido vai se acumular aqui, ó, na parte, né, esquerda do abdômen do paciente, que ele está deitado de lado. Tudo que é ar vai se acumular onde? Aqui, ó. Aqui, que órgão que a gente tem aqui nessa região? Não é o fígado? Então, se tiver ar, né, se tiver ar solto dentro desse abdômen, o que vai acontecer com esse ar? Ele vai ficar aqui em volta do fígado e o médico vai conseguir ver uma linha preta aqui em volta do fígado e vai dar contraste aqui, ó, do fígado, que é um órgão mais denso, volumoso, mais claro, e uma linha preta em volta indicando que tem ar aqui solto aqui dentro. Então, quando eu faço esse exame decúbito lateral esquerdo em AP com raios horizontais, é uma alternativa para o AP em ortostática. O objetivo é o mesmo. Esse exame é o exame que eu vou usar quando o paciente chegar para mim deitado e não puder ficar em pé. Vocês estão vendo que ele está deitado numa maca aqui, que não é a mesa de raio-x, e eu estou fazendo o exame aonde? No buque mural. Lembra da incidência de Laurel que a gente viu lá quando estudou tórax, que é aquela incidência para estudar derrame pleural? É a posição praticamente igual àquela. A diferença é que naquele caso, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, né, aqui no tórax. Nesse caso, eu vou posicionar no abdômen. Repara que é a mesma coisa. Olha aqui, ó, o contorno da crista está aqui, o raio vai entrar no meio certinho e o paciente está encostado aqui no buque mural. Nesse caso, né, gente, a placa vai entrar aqui na horizontal também, tá? Acompanhando o corpo do paciente. Tá? Então, esse exame é um exame que eu vou fazer como alternativa do AP em ortostática para os pacientes que eu preciso fazer rotina de abdômen agudo e não conseguem ficar em pé. Então, se o paciente não consegue ficar em pé, o que eu vou ter que fazer como rotina para abdômen agudo? Eu vou ter que fazer um AP de tórax. Deixa eu mudar essa cor aqui que está muito clarinho. Então eu faço o que? Um AP de tórax, né? Faço um AP de abdômen em decúbito dorsal e faço um AP em decúbito lateral esquerdo com raio central horizontal. Tá? Que é essa incidência aqui. Então, se o paciente chegar para mim e não conseguir ficar em pé, são esses exames aqui que eu vou fazer com ele, tá? Vou fazer um AP de tórax, que ele já vai estar deitado na mesa. Vou fazer um AP de abdômen, que ele já vai estar deitado na mesa. E vou fazer, né, um decúbito lateral esquerdo com raios horizontais para eu poder separar líquido de um lado e ar aqui do outro. Esse exame, quando eu vou fazer, o ideal é que eu espere pelo menos uns 20 minutos. A literatura recomenda 20 minutos, gente, mas ninguém deixa o paciente 20 minutos na sala esperando para separar o líquido do ar. A gente geralmente posiciona, espera lá uns 3, 4 minutinhos e faz o exame, né, que já é suficiente. Se tiver ar solto dentro do abdômen, já é o suficiente para esse ar subir e se acumular ali em volta do fígado, que vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, olha só, reparem aqui, ó, esse exame foi feito com raios horizontais com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Olha aqui, ó, aqui eu tenho o diafragma do paciente, tá vendo? Isso aqui é o pulmão do paciente, o diafragma. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma sonda enteral, né? O paciente está usando uma sonda, esse branquinho aqui, tá vendo? Então isso aqui é uma sonda enteral, tá? Isso que a gente está vendo aqui. Repara que tá vindo lá de cima, ó, é uma sonda, tá? Então esse paciente provavelmente ele tá internado, ok? Vocês estão reparando aqui, ó, como faz uma linha reta, tá? Por que tá fazendo essa linha reta aqui? Porque tem líquido aqui, ó. Tem líquido solto. Então, quando a gente observa essas linhas aqui, significa que eu tenho o que a gente chama de níveis hidroaéreos, tá? Então,
Então eu tenho líquido se acumulando aqui na parte inferior e os gases se acumulando aqui, ó, na parte superior, tá vendo? Então olha como todos os gases eles vão subindo, tá vendo? Eles não ficam aqui, então eu consigo separar o que é líquido do que é gás, né? Quando eu faço esse exame, né? Que é a alternativa pro APM em ortostática, tá? Então o objetivo é justamente esse, ok? Né? No caso dos perfis, direito ou esquerdo, tá? O perfil a gente geralmente utiliza, tá? É muito comum usar para quando o paciente chega no serviço porque engoliu um corpo estranho. Isso é muito comum com criança, gente. A criança chegou lá na emergência, o pai falou, porque engoliu uma moeda. Criança engoliu uma moeda, isso já cansei de pegar, gente, de vez em quando aparece, já fiz muito exame de criança que engoliu moeda. Então, quando a criança engole moeda, engole qualquer objeto que vai aparecer no raio-x, o que a gente faz? A gente faz um AP de abdômen e faz um perfil, tá? Pode ser um perfil esquerdo, pode ser um perfil direito. Né? É justamente qual que é o objetivo do perfil. É o médico conseguir localizar em que região do intestino essa moeda está. Se ela já está próximo de ser expelida nas fezes, né? Se ela está alojada em algum outro lugar. Então o médico vai acompanhar, né? E ele consegue visualizar exatamente em que região que essa moeda está quando você faz um AP e quando você faz um perfil de abdômen. Então o exame que vocês vão mais fazer utilizando o perfil de abdômen é quando você pegar uma criança que engoliu algum corpo estranho, tá? Também pode ser solicitado em casos que apareça calcificação abdominal. Se de repente aparecer alguma calcificação, o que é uma calcificação? É alguma região lá dentro do abdômen do paciente que o médico percebeu que tem uma massa mais clara onde não deveria existir. Né? Então ele está percebendo que tem alguma coisa estranha ali, uma massa, então nesse caso se faz o perfil para ele localizar exatamente em que região que está, né, aquela calcificação. Também se faz. O objetivo do perfil nesse caso é dar o quê? Noção de profundidade, tá? Noção de profundidade. Então a gente vai fazer o perfil exatamente posicionando o paciente, né? Deitado em decúbito lateral direito ou esquerdo, né? E a linha axilar média, que é essa linha que parte da axila dividindo exatamente, né, ao meio, a gente tem que colocar exatamente com o centro da mesa, né? Então linha axilar média é a que vai dividir o corpo no meio, em região anterior e posterior. Ela parte da axila e vai até a parte inferior do abdômen, tá? Então aqui nessa imagem, né, a gente está observando, ó, o paciente em decúbito lateral, nesse caso ele está em decúbito lateral direito, né? Observem aqui, ó, o raio vai entrar na mesma altura que entraria se eu estivesse fazendo um AP de abdômen. Então repare a marcação aqui da crista ilíaca, né? O paciente está aqui, ó, linha axilar, né, média, está na metade exata aqui entrando e está entrando na altura da crista ilíaca. Tá? Então nesse caso, ó, eu vou fazer o perfil de abdômen, né? E a placa, repare aqui que ela está posicionada aqui já na gaveta, acompanhando o tamanho da colimação que a gente fez. Então, olha aqui, um perfil de abdômen, né? A gente consegue observar, né? E consegue ter a noção de profundidade. Então, nesse caso aqui, esse paciente não tem nenhum objeto estranho que ele engoliu, mas se fosse uma criança que tivesse engolido uma moeda ou alguma coisa, a gente ia conseguir observar, né, o contorno dessa moeda aqui na região dos intestinos, tá? Então, o objetivo do perfil de abdômen é dar noção de profundidade para o exame. Né? Eu também posso, como alternativa, fazer um perfil direito e esquerdo com raios horizontais, né? Se de repente o paciente não consegue ficar naquela posição, né, deitar de lado, eu posso fazer, né, com ele um decúbito dorsal. Tá? Eu vou mostrar aqui na imagem, fica mais fácil de entender. Então, olha aqui, ó. O paciente ele tá deitado em decúbito dorsal, tá vendo? Eu tô fazendo o exame no buque mural, tá? Tô fazendo o exame no buque mural, mas o raio tá entrando aqui na linha axilar média do paciente, tá vendo? Então, vai ser projetado o perfil, né, desse abdômen lá.
Então, se o paciente estiver acamado, eu também consigo fazer um perfil de abdômen com ele, né? Só que nesse caso eu vou ter que usar o quê? O book mural para fazer esse perfil. Tá vendo? Então aqui, ó, coloquei o paciente numa maca que eu pego emprestado às vezes lá da emergência, onde tiver uma maca para você pegar emprestado, geralmente na sala de raio-x não tem, mas a gente pode pegar em outro local, em outro setor do hospital. Então pego essa maca, coloco o paciente deitado ali em cima e vou encostar essa maca lá no book mural, tá? E aí eu posso fazer esse exame aqui, ó, né, que é o perfil com raios horizontais, tá? Repara que a posição é na altura da crista ilíaca, o raio vai entrar na altura da crista do mesmo jeito que se eu estivesse fazendo um AP de abdômen, tá? E aí eu vou obter uma imagem semelhante a essa aqui também, tá vendo? Então aqui a gente consegue visualizar aqui, ó, né, os gases intestinais, tudo mesma coisa, tá? Eu consigo visualizar até a mesma vista do que eu teria se eu estivesse colocando o paciente em decúbito lateral, é a mesma coisa. Né? Então aqui o que é um quadro de abdômen agudo, tá? Geralmente o paciente ele chega na emergência se queixando de dor, tá? É uma dor, né? E nesse caso, como a gente não sabe por que ele está sentindo essa dor abdominal, né? O médico geralmente manda esse paciente para fazer o exame de raio-x para ele conseguir identificar por que ele está sentindo essa dor. Pode ser um caso, né, de apendicite, pode ser um caso de pneumoperitônio, como eu já falei, como pode ser, por exemplo, um cálculo renal, né, ou como pode ser uma distensão abdominal, pode ser uma prisão de ventre, tá? Podem ser várias causas. Tem causas que são mais graves, que precisam de atendimento mais rápido. Como a gente ainda não sabe por que o paciente está sentindo essa dor, a gente costuma, né, dar prioridade para o atendimento de paciente que chega com indicação de rotina de abdômen agudo. Então, o que a gente pode ter? Olha aqui, ó, no abdômen agudo infeccioso, a pessoa pode estar, né, com colecistite, né, que é justamente uma inflamação ali na vesícula biliar, pode estar com uma apendicite, que é uma inflamação do apêndice, ou uma inflamação em algum outro órgão, né? Ela pode ter um abdômen agudo traumático, quer dizer, ela teve uma ruptura de vísceras. Ruptura de vísceras, sim, ela pode ter, por exemplo, uma úlcera perfurada, né, uma úlcera gástrica perfurada, vai desenvolver no paciente, né, uma condição de pneumoperitônio, tá? Ela pode ter tido uma situação dessa, então a gente chama de abdômen agudo traumático. Nesse caso, o paciente vai precisar passar por uma cirurgia, né? Um abdômen agudo por obstrução, né, intestinal ou vascular. Às vezes acontece torções dentro do intestino da pessoa, né? O intestino ele torce lá dentro e obstrui, né, a saída das fezes. Nesse caso é um caso gravíssimo, o paciente precisa passar por uma cirurgia urgentíssima, porque senão ele corre o risco de ter uma necrose no intestino e virar óbito. Né? Então a gente consegue identificar essas obstruções intestinais também pelo raio-x. Ou ele pode estar tendo, né, uma obstrução, né, vascular, algum vaso sanguíneo que irriga o intestino está entupido e não está levando sangue para aquela região, tá? Ou ele pode ter um falso abdômen agudo, que também é chamado, né? Pode ser, por exemplo, uma pneumonia. Às vezes alguns problemas de tórax podem refletir para uma dor abdominal, tá? Uma dor no abdômen superior. Então, às vezes, o paciente está com lesão na base pulmonar, que é aquela região que fica próxima ao diafragma. Então, ele não consegue identificar onde é que é essa dor. Essa dor, muitas vezes, é no pulmão e ele está achando que é no abdômen, porque é o limite do abdômen com a caixa torácica. Então, é uma dor que o paciente sente, mas ele não sabe exatamente dizer em que região. Ele acha que é no abdômen, mas às vezes não é. Então, isso a gente chama de falso abdômen agudo, né? Falso por quê? Porque a dor que ele está sentindo não é por conta de alguma condição do abdômen, é por conta de uma doença pulmonar. Isso também pode acontecer. Então, como eu já tinha falado, tá? Esse aqui é o resumo do que eu já tinha falado lá. Então, aqui, ó, quando eu não consigo fazer um AP
de abdômen em ortostática, o que eu vou usar como alternativa? Eu vou usar um AP com raios horizontais, né? Um decúbito lateral esquerdo em AP com raios horizontais, que foi aquele que eu expliquei lá antes, tá? Se eu não conseguir fazer, né, um decúbito lateral esquerdo, eu ainda, mesmo assim, ainda posso usar como alternativa um perfil em decúbito com raios horizontais, tá? Então, de qualquer forma, quando for um abdômen agudo, eu preciso demonstrar para o médico as 3 incidências, tá? Talvez, se pela condição do paciente, o AP em ortostática de abdômen seja o mais complicado de fazer, porque às vezes o paciente não fica em pé. E aí, então, nesse caso, eu tenho 2 alternativas. Se o paciente não consegue fazer o exame em AP em ortostática, eu vou usar 2 outras alternativas. Ou eu faço um decúbito lateral esquerdo em AP com raios horizontais, ou eu faço um perfil de abdômen em decúbito com raios horizontais. Tá? Então eu posso usar esses 2 exames como alternativa para o AP em ortostática, para casos onde o paciente não consegue ficar em pé, tá, gente? Olha aqui, ó, o que eu já falei lá também, ó. Se o paciente chegar ao setor de radiologia deambulando, o que é deambulando, gente? Chegar andando, caminhando com as próprias perninhas dele, tá? Ou sentado onde? Na cadeira de rodas, tá? Deverão ser realizadas inicialmente as incidências em posição ortostática. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer primeiro, vou fazer as 2 incidências que eu faço em ortostático, o PA de tórax e o AP em ortostática. E depois eu vou fazer, né, o AP em decúbito. Vou colocar o paciente deitado e vou fazer o AP em decúbito, tá? Se primeiro for realizar as incidências na posição supina, quer dizer, com o paciente em pé, né, ele deve permanecer de 5 a 20 minutos, aliás, desculpe, posição supina é com ele deitado, gente, tô falando bobagem aqui, né? Se primeiro você fizer, né, vamos supor, chegou andando lá bonitinho na sala, você esqueceu de fazer o exame com ele em pé primeiro, já chegou, viu que era rotina de abdômen agudo, lá, cara, deita aqui, não sei o que, tarará. Pô, ele deitou, já espalhou os gases, já espalhou o líquido no abdômen. Aí você se lembrou, falou, caraca, era para eu ter feito primeiro em ortostática. Aí, nesse caso, depois que você fizer o exame em AP com ele deitado, né, você vai pedir para ele ficar em pé de novo, e aí você vai ter que esperar ele ficar, né, vai ter que esperar um pouquinho, de 5 a 20 minutos, ou ele em posição ortostática, né, ou com ele sentadinho, antes de você fazer, né, a exposição com ele em ortostática, né? Então a gente precisa observar esse detalhe. Então por isso que é importante, chegou o paciente, está andando, está na cadeira de rodas e consegue ficar em pé, primeiro eu faço todas as incidências as incidências em ortostático, depois eu faço as incidências em decúbito, tá? Para fazer as incidências de tórax para o abdômen agudo, eu vou usar basicamente a mesma posição que eu usaria para fazer um PA de tórax, né, na rotina de tórax mesmo, tá? Então, se eu não conseguir fazer um PA, né, preferencialmente é na posição ortostática. É o preferencial, fazer um PA em ortostática. Se não der para fazer um PA em ortostática, posso fazer um PA com ele sentado, se for possível, tá? Ah, mas como é que eu faço com ele sentado? Você pode colocar ele abraçando a placa, né, sentado de frente para a placa e abraçando a placa. Se não der para fazer PA, eu posso fazer um AP com ele deitado, um decúbito dorsal, tá? Para que eu faço um PA de tórax na rotina de abdômen agudo? Para que serve esse exame, né? É para verificar possível pneumoperitônio, tá? E lesões próximas ao diafragma. Então é justamente que no exame de raio-x de tórax vai aparecer todo o contorno do diafragma. Então o médico consegue avaliar se ali embaixo do diafragma está tendo acúmulo de ar naquela região. Então o médico vai conseguir avaliar todo o contorno da parte inferior do diafragma, tá? E também para determinar um falso abdômen agudo. Vamos supor, a pessoa chegou lá se queixando de dor abdominal, mas o problema dela é no pulmão. Se o médico mandar fazer só
abdômen e não mandar fazer pulmão, né? E vai passar batido o problema que ela tá no pulmão. Ela tá se queixando de dor no abdômen, o médico manda fazer só abdômen. E aí não faz o pulmão. Se for um falso abdômen agudo, né? De repente o paciente está com uma pneumonia, que essa dor está refletindo para o abdômen, né? O médico não vai conseguir identificar. Então, por isso que é importante, né, o PA de tórax nessa rotina de abdômen agudo. Né? E também ele já vai ajudar, se for um caso de cirurgia, uma apendicite, um trauma, né, de vísceras, né, alguma víscera perfurada, o paciente vai ter que passar por uma cirurgia. Então, esse exame de tórax ele já vai servir como um exame pré-operatório, para o médico avaliar se o pulmão dele está em condições dele sofrer uma anestesia geral. Né? Então, ele já serve para esse tipo de avaliação. Tá? Bom, gente, terminamos a aula por aqui, tá? Espero que tenha ficado entendido. Se tiver dúvidas ainda, me procurem, tá? Na próxima aula a gente vai falar de coluna, que é a última parte da nossa matéria. E aí depois a gente vai combinar um dia para fazer a prova final, tá? Bons estudos, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá? Fiquem com Deus e se cuidem.